Olá, eu sou Giovana Cunha e esse é o Destaques TST, o programa que traz as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Você sabia que o reconhecimento de vínculo de emprego alcança até os herdeiros de um trabalhador já falecido? Bem, um julgamento na seção 2 de dissídios individuais determinou que o Banco Real, hoje Santander, reconheça esse vínculo com o espólio de um advogado. Entenda o caso. Segundo o Código de Processo Civil, espólio é o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações de uma pessoa falecida. E na Justiça é representado pelos herdeiros, que podem responder por dívidas e decisões condenatórias deixadas pelo falecido. No TST, os ministros da seção 2 de dissídios individuais julgaram uma ação contra o Banco Real, que hoje é o Santander. Eles reconheceram vínculos de emprego entre o banco e o espólio de um advogado. Mas a instituição não aceitou, alegando que o contrato de prestação de serviço era firmado com o escritório do profissional. Mas o argumento não convenceu os ministros. O relator do caso, o ministro Emanuel Pereira, defendeu no voto que ficou confirmada a existência de um contrato de locação de serviços e que o profissional comparecia todos os dias na agência, elaborando minutas de contratos e representando o banco como preposto, requisitos suficientes para configurar vínculo de emprego. Por todo o exposto, eu estou dando provimento ao recurso ordinário do réu quanto ao vínculo de emprego para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a decisão apontada como rescindenda. Agora você acompanha a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo ROAR 36.600, dígito 86 de 2007. E que são partes: espólio de Urbano Vitalino de Melo Filho e Banco ABN em AMRO Real S.A. Tem a palavra o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, é que o Banco Sudamérica Brasil, sucedido pelo Banco Real, ajuizou ação rescisória com fundamento nos incisos 5º e 9º do artigo 485 do CPC, pretendendo desconstituir acórdão proferido pelo egrégio TRT da 6ª Região, proferido nos autos do processo RO 660 de 2001, no qual foi reconhecido o vínculo de emprego entre o ora-réu e o banco. O egrégio regional, por maioria, julgou a ação rescisória procedente. Senhor presidente, senhores ministros, como eu sei que deverá haver sustentação oral, eu vou apenas dar o resultado e aguardar se há necessidade de maiores esclarecimentos. Eu estou rejeitando uma preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões, conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento, parcial provimento, para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a decisão apontada como rescindenda, determinando a inversão das custas processuais. Doutora Renata, gostaria de sustentar pelo banco recorrido? Sim, excelência, peço a palavra com procuração nos autos. Tem a palavra pelo tempo regimental. Egrégia sessão, com a devida vênia do voto de sua excelência, o ministro relator, entende o recorrido que o recurso ordinário não comportaria provimento. Isso porque a ação rescisória revestia-se de inteira procedência. A reclamação trabalhista originária foi ajuizada com o fito principal de obter o reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e o banco. O acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reconheceu a procedência da ação rescisória e vem, então, tecendo extensas considerações acerca da necessidade da pessoalidade para que seja configurada a relação de emprego. Reconheceu, então, a ofensa cometida pelas decisões proferidas no processo de conhecimento ao artigo 3º da CLT. E, com efeito, excelências, o pedido, com todas as vênias, formulado na reclamação trabalhista originária, era manifestamente improcedente. Não há que se falar aqui em
relação de emprego entre o então reclamante e o banco, pela ausência de pessoalidade que foi reconhecida, e não há nisso nenhuma necessidade de reexaminar a matéria fático-probatória, porque está expresso nos acórdãos. Então, o acórdão proferido na ação rescisória pelo TRT da 6ª Região não precisou adentrar na matéria fático-probatória, porque se baseou nos fatos expressamente consignados nas decisões rescindendas. E não há que se acolher esse tipo de pretensão, porque, se for assim, acaba-se até com os contratos de prestação de serviços advocatícios. Há que se reconhecer, então, que todo advogado titular de um escritório de advocacia que preste serviços para uma empresa vai, então, passar a ser reconhecido como empregado dessa empresa? Óbvio que não. Inclusive, os bancos mantêm corpo jurídico próprio, não se trata de fraude na legislação, nada disso. Todos os bancos mantêm quadro de advogados internos e contrata, sim, advogados externos, grandes escritórios, que são os terceirizados. Isso é uma prática usual e que não importa de forma alguma em nenhum tipo de fraude à legislação trabalhista. Tem-se, então, que a ação rescisória efetivamente revestisse de toda procedência, pelo que se requer a manutenção do acórdão regional que acertadamente julgou a procedente. Ministro relator. No que tange a matéria de fundo, assiste razão ao recorrente. O réu ajuizou reclamação trabalhista, pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego com o Banco Sudameris, Brasil S.A., após cerca de 30 anos de labor. A ação foi julgada improcedente pelo douto juízo de piso. O reclamante interpôs recurso ordinário, ocasião em que fora declarado liame empregatício pelo egrégio TRT da 6ª Região, tendo essa a decisão indicada como rescindenda. De início, cumpre registrar que restou consignado na decisão rescindenda que o reclamante e a reclamada firmaram um contrato de locação de serviços. Em nenhum momento aludiu-se a contrato firmado com o escritório de advocacia do réu. Insta a destacar ainda que a tipificação formal do contrato não elide a caracterização da relação como sendo de emprego, em face dos ditames do princípio da primazia da realidade, que norteia o direito do trabalho, notadamente quando se verifica que tal relação perdurou por cerca de 3 décadas. Uma leitura apressada poderia fazer crer que, na decisão rescindenda, o TRT teria afirmado que o labor prestado pelo ora-réu não possuía os atributos da pessoalidade, uma vez que ele se fazia substituir por advogados do seu escritório. Não obstante, o que se verifica é que o TRT adotou a teoria de que, havendo consentimento do empregador no sentido da substituição do empregado, o exame do requisito da pessoalidade ficaria dispensado. Em nenhum momento, o TRT informou que o réu se fazia substituir, apenas afirmou que, diante da cláusula contratual autorizando a substituição do reclamante, em abstrato, já poderia concluir que o banco teria dispensado o elemento pessoalidade, o que não descaracterizaria a natureza jurídica do contrato de emprego daquela relação laboral diante da tese comungada pela Corte Regional. Aliás, tanto é assim que, na oportunidade do exame do requisito da subordinação, o Regional consignou o teor dos depoimentos colhidos na instrução, asseverando que, aspas, o preposto do recorrido, em seu interrogatório, admitiu que o recorrente tinha a obrigação de confeccionar relatórios mensais, característica imprópria dos contratos de natureza autônoma, bem como comparecia com frequência à agência em Recife, isso até outubro de 98, e após raramente ali comparecia. Informou a primeira testemunha do recorrente que presenciou o gerente do banco determinando o comparecimento do recorrente àquela agência quando elaborava minutas de contratos, comparecendo todos os dias pela manhã. Some-se a isso o fato de que o recorrente
representou o recorrido na condição de preposto, conforme admitiu o banco em sua contestação. Fecho aspas. Do excerto ora mencionado, oportunidade em que o TRT examinou os fatos efetivamente ocorridos na constância do pacto laboral e não apenas uma das cláusulas contratuais abstratas, ressai evidente a infungibilidade do labor realizado pelo réu. O reclamante comparecia todos os dias pela manhã na agência em que elaborava a primeira testemunha, referenciada no acórdão rescindendo. Recebia ordens para comparecer pessoalmente e ele mesmo elaborava as minutas do contrato, avultando-se, pois, a natureza intuito persone de sua vontade. Além disso, representava o banco como preposto, atividade exclusiva dos empregados das pessoas jurídicas, a teor da súmula 377 do TST, donde se conclui que ele exercia o munus pessoalmente. Nenhum excerto da decisão, objeto de corte rescisório, induz a ideia de que o ora réu se fazia substituir de forma frequente ou intermitente. Portanto, uma apreciação sistemática do acórdão rescindendo e a exata compreensão da fundamentação do regional acerca do requisito da pessoalidade conduzem à insofismável conclusão de que o labor era, sim, prestado com pessoalidade. Ressalte-se que o regional poderia ter solvido a controvérsia com fundamento no ônus da prova ou no cotejo da prova oral, produzida e consignada no acórdão. Não obstante, diante da cláusula contratual, subsumiu o caso concreto à sua tese de que a autorização do empregador dispensa o exame da pessoalidade, mas, repita-se, em nenhum momento afirmou que não havia essa pessoalidade. Cumpre esclarecer que a substituição eventual do empregado com a autorização do empregador não descaracteriza o vínculo de emprego, exigindo-se, contudo, que essas substituições não ocorram de forma frequente ou tampouco intermitente. No caso em exame, não há registro de que a possibilidade contratual abstrata de substituição do ora recorrente se efetivou, tampouco de forma frequente ou intermitente. Não há dúvida acerca da pessoalidade com que o ora réu prestava o labor. Outro sim, senhor presidente. Cumpre esclarecer que o inciso 5º do artigo 485 do CPC dispõe que somente a violação literal de lei autoriza o corte rescisório, ou seja, quando da leitura do comando normativo for possível extrair sem exercício interpretativo a afronta ao dispositivo indicado na inicial. No caso em exame, verifica-se que o elemento da pessoalidade não consta literalmente do artigo 3º da CLT. Trata-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial que, embora intimamente relacionado com a necessidade de prestação de labor pela pessoa física, constitui requisito autônomo da relação empregatícia, erigido a tal status pelos doutrinadores e pelas decisões das cortes trabalhistas do país. Eis o teor, senhor presidente, sob exame. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Fecho aspas. Destarte ainda que constasse no acórdão rescindendo que o labor não era prestado com pessoalidade, como quer fazer crer o banco autor, mas que os demais elementos do vínculo estavam presentes, poder-se-ia até afirmar que não havia relação de emprego, porém jamais que o artigo 3º da CLT estaria literalmente vulnerado a teor do inciso 5º do artigo 485 do CPC. Por todo o exposto, conclui-se que, por qualquer ângulo que se examine a matéria, não há como divisar a violação literal do artigo 3º da CLT vislumbrada pelo TRT no acórdão recorrido, de modo que se impõe a reforma do julgado para manter incólume a decisão rescindenda.
considerando o teor da súmula 393 do TST, passe ao exame do erro de fato invocado na petição inicial. O banco autor invocou o erro de fato de a decisão rescindenda na ementa considerar existentes todos os elementos do artigo 3º da CLT, quando não se encontrava presente o requisito da pessoalidade. Conforme já asseverado, o TRT não afirmou a ausência da pessoalidade, mas a dispensa de seu exame diante da tese que adotou, de modo que não há de se falar em erro de fato. Ademais, a pretensão esbarra no óbice do parágrafo 2º do artigo 485 do CPC, uma vez que a controvertida questão relativa à pessoalidade e à sua desnecessidade para a configuração da relação de emprego foi enfrentada na decisão rescindenda. Por todo o exposto, eu estou dando provimento ao recurso ordinário do réu quanto ao vínculo de emprego para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a decisão apontada como rescindenda. Agora, o egrégio TRT da 6ª Região, ao apreciar os primeiros embargos de declaração opostos pelo réu, reputou-os protelatórios, razão pela qual aplicou a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC. O recorrente requer seja excluída a penalidade aplicada. Aqui, senhor presidente, digo que não lhe assiste razão. Nos primeiros declaratórios, o réu alegou omissão no tocante à decadência e à impossibilidade jurídica do pedido, bem como quanto ao teor da súmula 298 do TST. Porém, tais matérias não foram invocadas na contestação, daí porque não se poderia cogitar de omissão no acordo então embargado. Quanto à matéria de fundo, o regional enfrentou a controvérsia sobre a caracterização ou não da relação de emprego a partir de sua ótica sobre as informações do acórdão rescindendo, externando claramente os motivos pelos quais estaria julgando procedente a ação rescisória e concluindo pela violação literal do artigo 3º da CLT. Logo, os declaratórios revelaram nítido e impróprio desiderato de reforma, refugindo ao escopo da medida intentada. Assim, eu estou negando provimento ao recurso quanto à multa. O voto, senhor presidente, é rejeitar a preliminar de não conhecimento do apelo suscitado em contrarrazões, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a decisão apontada como rescindenda, determinando a inversão das custas processuais. Esse é o voto, senhor presidente, em linhas que, lamentavelmente, não logrei reduzir. Senhores ministros, há divergência? Proclamo que é unanimidade e assim se decide. E veja, no próximo bloco, TST garante justiça gratuita a um sindicato na Bahia, porque os associados declararam que não tinham condições de arcar com as despesas. É daqui a pouco. Até já.